Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, estamos a iniciar a presente edição do Semanário Económico. O convite particular nesta altura é a sua atenção às manchetes da presente edição. CTA exige contrapartidas claras, 40% da produção para a transformação local e integração de mais PMEs na cadeia de valor do projeto da Mosal. Que pelo menos 40% da produção da Mosal seja destinada a empresas com base em Moçambique para a transformação local de alumínio em produtos semi-faturados e acabados. Que a Mosal aumente substancialmente o número de fornecedores locais na sua cadeia de valor, promovendo a inclusão efetiva da pequena e média empresa moçambicana. Arranque oficial do Fundo de Garantia Mútua na FACIN 2025 com a assinatura das primeiras 3 garantias. Ao facilitar o acesso ao financiamento, o Fundo de Garantia Mutuária tornará visível uma nova geração de empreendedores moçambicanos. Agricultura, indústria transformadora, energia, tecnologia, turismo e serviços apontados como os setores mais promissores na FACIN 2025. A ideia de nós conseguirmos construir uma fábrica de fertilizante através do hidrogênio extraído da água. Então, são tecnologias novas e nós achamos que, materializando isso, poderemos criar mais emprego para nossos jovens. Apesar de progressos pontuais, o país mantém-se na posição 182 do Índice de Desenvolvimento Humano, com pobreza persistente, desnutrição crônica e desemprego elevado, a exigir uma estratégia econômica mais robusta e inclusiva. O PIB per capita deverá evoluir dos atuais 662 dólares americanos para 951,7 dólares em 2029 e para mais de 2.100 dólares em 2044, aspirando assim a atingir a fasquia de uma economia de renda média. Banco de Moçambique sublinha o contributo do Standard Bank para a estabilidade e modernização do sistema financeiro. Reiterando que o Banco de Moçambique valoriza e promove a contribuição de todas as instituições financeiras para a construção de um sistema financeiro cada vez mais robusto. Nova parceria promete maior conveniência, segurança e inclusão financeira, ao permitir que automobilistas paguem combustíveis diretamente através do telemóvel, expandindo o alcance da moeda eletrónica em Moçambique. Temos aqui muitas transações em cash, temos muitas transações em POS, mas o M-Pesa tem uma abrangência diferente, tem um impacto enorme. Este é o Semanário Económico. Vamos passar a descortinar, em certa medida, os assuntos que anunciamos para elencar a atualidade informativa aqui do Semanário Económico. A semana marcada ainda também pela prevalência da incerteza relativamente ao futuro da Mosal. O mais recente desenvolvimento foi aquele que foi dado pela CTA, que veio a terreiro dizer que vê nesta situação uma crise, mas também uma oportunidade, e a oportunidade avançada para a CTA é que o momento atual pode significar exatamente esse passo estratégico de transformação estrutural
do projeto num contexto em que são harmonizados os interesses e, sobretudo, são acautelados os objetivos estratégicos de Moçambique com este empreendimento. Recordamos que, mesmo antes deste episódio, a CTA já havia alertado a direção da Mosal para denúncias de pretensão de empresas moçambicanas em favor de empresas sul-africanas nos processos de contratação. Apesar das promessas de revisão, pouco ou nada mudou. Este padrão revela uma preocupante tendência de desvalorização do empresariado nacional e uma falta de visão estratégica sobre o papel da Mosal na industrialização do país. Corroborando com a CTA, a organização empresarial mais exposta a essa situação, que são os industriais do setor manufatureiro, também veio alertar que esta incerteza era particularmente nociva para o futuro da industrialização em Moçambique, que urge, portanto, encontrar uma saída sustentável no qual os interesses de parte a parte são acautelados e, sobretudo, aqueles que dizem respeito aos interesses estratégicos de Moçambique quando se envolveu no desenvolvimento deste projeto com investidores internacionais. Tudo o que nós queremos é que os 35 mil empregos diretos e indiretos continuem para os moçambicanos e pensemos também, como bem sabemos, há mais de 20 anos, a Mosal é um dos maiores exportadores de alumínio, portanto tem um contributo muito forte para o PIB moçambicano e é uma indústria que não deve sair de Moçambique. E esta é a semana da FACIM, que completa os seus 60 anos, uma carga simbólica que reforça, portanto, a importância desta, que é a principal plataforma de mobilização de investimentos e negócios no país. Foi presidida a abertura ao mais alto nível pelo Presidente da República, oportunidade também para os agentes econômicos expressarem aquilo que são os seus anseios, sentimentos e também perspectivas relativamente ao futuro da economia e todo um conjunto de aspectos associados à necessidade de reformas com vista a atrair mais investimento, dar mais competitividade à economia e tornar Moçambique uma economia mais vibrante e também com grande pendor no setor das exportações. Vamos acompanhar este desenvolvimento mais daqui a bocado no Semanário Econômico, um dos apontamentos principais que preparamos para si. Há uma expectativa muito grande relativamente ao futuro próximo e nós encaramos o futuro com muito otimismo e com muita crença e acreditamos que os negócios se vão desenvolver da melhor forma. Viemos para a FACIM para podermos expor aquilo que é a nossa produtividade e encontrarem soluções também, né? A grande novidade nossa, que é a invenção mesmo do distrito de Mwanza, é o iogurte da mandioca, que é este aqui. Moçambique ainda enfrenta ou está a enfrentar desafios econômicos críticos no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano. É que o relatório 2025 do PNUD sobre o desenvolvimento humano veio expor uma realidade considerada particularmente problemática para o país no que diz respeito aos esforços para atingir níveis mais melhorados no que diz respeito ao desenvolvimento humano. É que o indicador de desenvolvimento humano permite fazer uma série de extrapolações que expõem de fato aquilo que são as vulnerabilidades econômicas do país e aponta desafios que o país endereça neste momento, visando reverter esta situação. Governo, sociedade civil, academia, entre outros atores, corroboraram isso mesmo. O governo está a promover programas de inclusão produtiva, formação técnico-profissional e empreendedorismo jovem
com vista a melhorar a empregabilidade e a criar oportunidades de rendimento sustentável para os mais de 24,2 milhões de moçambicanos com menos de 35 anos de idade, num horizonte total de cerca de 34 milhões de habitantes. Conhecidas as manchetes, vamos ao desenvolvimento destas e outras informações presentes no alinhamento desta edição do Semanário Econômico. Facim 2025 em ambiente de otimismo e aposta em crescimento e novas parcerias. Vamos então ao desenvolvimento, aos apontamentos noticiosos da presente edição do Semanário Econômico e começamos pela 60ª edição da Feira Anual Comercial e Industrial de Moçambique, ou simplesmente a Facim, que decorre desde segunda-feira e que é apontada como sendo uma das feiras, uma das edições mais concorridas de sempre deste certame. São esperados mais de 3.000 expositores, segundo dados da organização, e dos quais 800 são estrangeiros, provenientes de mais de 30 países. Pelo contexto em que a feira está a decorrer, no seio dos expositores reina otimismo em torno de volume de negócios que possam ser gerados, para além de oportunidades de parceria de médio e longo prazo. Portanto, há uma certa azáfama nesta edição da Facim, com os expositores e investidores a tentarem materializar as suas perspectivas ou agendas de negócios na Facim, materializar, portanto, esses encontros. As empresas contactadas pelo Semanário Econômico referem que pretendem firmar parcerias para internacionalizar a economia moçambicana e também apostar nos aspectos que possam configurar melhoria de competitividade das empresas, sobretudo nesta altura em que prevalece o contexto da Zona de Comércio Livre Continental Africano, que coloca oportunidades, mas também desafios de competitividade dos produtos nacionais, das exportações nacionais. Portanto, este é um tema que está em destaque e que trespassa todo o ambiente à volta desta edição 2025 da Facim. Sob o lema Moçambique, inovar para crescer, a Facim 2025 abriu as portas na segunda-feira com os pavilhões repletos de produtos agrícolas, industriais, serviços e soluções tecnológicas. A feira conta com a participação de mais de 2.000 expositores nacionais e internacionais e a presença de mais de 30 países. Espera atrair 50.000 visitantes ao longo da semana. Nos corredores, o ambiente é de otimismo. Expositores destacam a importância da feira para transformar contactos em contratos sustentáveis, alavancando negócios de médio e longo prazo. Para muitos, a Facim continua a ser uma montra essencial da economia nacional, capaz de projetar a produção moçambicana para o mundo e de atrair capital estrangeiro. E aqui trouxemos uma variedade que é local, um arroz natural, fresco. E pronto, viemos para a Facim para podermos expor aquilo que é a nossa produtividade e encontrarem soluções também, né? Temos a construir uma fábrica de magnetite, que é um metal, um material que é usado para a extração do carvão, para a separação das camadas do carvão. Então, são resultados dos contatos que fomos celebrando aqui. Mas também no futuro, há a ideia de nós conseguirmos construir uma fábrica de fertilizante através do hidrogênio extraído da água. Então, são tecnologias novas e nós achamos que, materializando isso,
poderemos criar mais emprego para nossos jovens, podemos criar mais postos de emprego e também tirarmos vantagens comparativas com a materialização de todos esses projetos que estão em carteira, alguns em curso ao nível da nossa província. E acredito eu que nos próximos 5 a 10 anos Moçambique vai se afirmar, portanto, na região. Entre os setores mais promissores sobressai a agroindústria, a indústria transformadora, a energia e infraestruturas, a tecnologia e o turismo. Somos uma empresa com uma ambição tecnológica para desenvolver mais produtos, melhores produtos, para aumentarmos a segurança rodoviária nas estradas. Temos muito avanço tecnológico já na Europa e é agora o que nós queremos trazer para Moçambique é essas novidades para implementar aqui e para tentar diminuir um pouco a sinistralidade que existe nas nossas estradas. O nosso grande desafio, claro, neste momento, a nossa expectativa aqui na feira é procurarmos parceria para expandirmos essa nossa estratégia e de algum modo melhorarmos, principalmente no iogurte. O iogurte natural não tem nenhum aditivo e o que nós esperamos para aumentar o período de prateleira é termos esse aditivo aqui, alguém que pode nos dar esse suporte, que é para melhorar o período de prateleira. 10 anos antes, começou com quase 1.000 toneladas, agora já é 8.000 toneladas cada ano. E temos programa de acrescentar até 20.000, 25.000 toneladas. E para isso, precisamos de agricultores que querem produzir abacate. A aposta passa também pela cooperação tecnológica e industrial, vista como alavanca para a integração regional e para a transferência de conhecimento. Somos uma empresa jovem de transformação. Neste momento, a empresa ganhou um novo quadro, um novo ramo, que é a área da reciclagem. Estamos na fase porque esperamos mostrar aquilo que somos e também fazer parcerias com novas empresas. Você nunca vai fazer marketing fora de casa, quando dentro de casa também não está a vender a marca. Porque marketing você tem que vender sua marca dentro de casa onde você está, para mostrar ao mundo o que vocês fazem, onde que está, como pessoas quando vêm também o que condições que vão te encontrar. Toda a gente está aqui à procura de novas oportunidades, como nós também estamos. Já conhecemos e já estivemos com algumas entidades que não conhecíamos, como é normal. É sempre uma oportunidade muito grande. Grande parte das empresas moçambicanas estão aqui na FACIM, o que dá uma proximidade entre nós e aumenta-nos a possibilidade de contacto e de conhecimento de novas empresas com quem a gente possa trabalhar e com quem nós poderemos ter novas oportunidades. Neste momento, economicamente e financeiramente, não está um ambiente muito favorável a Moçambique, mas como é lógico, em qualquer país que vai ao fundo, só tem um caminho, é para cima, é para a frente. E é isso que nós queremos e que nós desejamos que Moçambique tenha, um crescimento exponencial para cima, para a frente, nunca para trás, e que faça com que o mundo dos negócios melhore e que haja mais perspectivas e melhores condições para podermos fazer o negócio. Nós, os moçambicanos, estamos neste momento um pouco descapitalizados. Precisamos de mais algum impulso, um capital, para podermos, a Zambesa é agroecologicamente bom. Temos terras para isso, precisamos de recursos para usarmos a terra que temos e processarmos aquilo que podemos usar. Então, um investimento na indústria local alavancava, para além só a economia local, também o empresariado local. A CFM Logistics marcou presença de destaque, afirmando-se como ator estratégico no setor logístico nacional. Esta é uma oportunidade de criar visibilidade para a empresa CFM Logistics. Nós somos uma empresa que surgiu há 2 anos e precisamos afirmar o mercado. Temos estado a fazer isso com as atividades que temos estado a desenvolver, mas constitui este também um momento ímpar para que todos os outros atores, e particularmente neste momento em que várias ações ocorrem a nível da indústria de petróleo e gás, a CFM Logistics também possa se tornar visível, possa mostrar do que é capaz e possa também contribuir para que a indústria de petróleo e gás seja uma indústria de sucesso. Estamos num momento em que notamos uma retoma da economia, portanto, um crescimento da economia, e a nossa contribuição para esse crescimento é salutar. Portanto, estamos num bom momento como país, um país jovem e um país que precisa de empresas como a CFM Logistics, empresas também jovens, empresas com ambição, com agressividade, para darem seu contributo para este belo Moçambique. Para além do ambiente festivo, os expositores convergem num ponto. A FACIM deve consolidar-se
como plataforma central de negócios e parcerias econômicas capaz de sustentar o crescimento e a industrialização de Moçambique no médio e longo prazo. Fundo de Garantia Mutuária, assinadas as primeiras garantias no decurso da FACIN 2025. Depois do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, lançado recentemente, o Governo avançou com mais uma medida estruturante neste aspecto em particular, com enfoque para o financiamento ou melhoria das condições de financiamento para as pequenas e médias empresas. Está materializado assim o Fundo de Garantia Mutuária. Trata-se do culminar de um processo iniciado desde 2023, sensivelmente, num contexto em que se envidavam esforços para mitigar os impactos sobre as empresas decorrentes da situação causada pela pandemia da Covid-19. O processo entrou para o pacote de medidas de aceleração econômica e transita agora, materializando-se então com a assinatura dos primeiros 3 contratos de garantia mutuária no evento que ocorreu na presente edição da FACIN, testemunhada a mais alto nível pelo Presidente da República, a Ministra das Finanças. Testemunharam então o avanço desta iniciativa de política de estímulo econômico, particularmente no que diz respeito à melhoria das condições do acesso ao crédito para as pequenas e médias empresas. A expectativa agora é naturalmente alta para ver a eficácia da medida, as condições de acessibilidade. Persistem ainda desafios, mesmo com o Fundo de Garantia Mutuária, desafios no que diz respeito ao financiamento às pequenas e médias empresas, mas o certo é que o Fundo de Garantia Mutuária está aí mesmo disponível para melhorar o acesso ou as condições de acesso ao financiamento por parte das PMEs. O lançamento oficial do Fundo de Garantia Mútua na FACIN 2025 marca o culminar de um processo iniciado em 2022, quando o Governo anunciou a sua criação no âmbito do pacote de medidas de aceleração econômica. A assinatura das primeiras garantias, testemunhada pelo Presidente da República, Daniel Chapo, e pela Ministra das Finanças, Carla Louveira, representa um passo histórico para o acesso das micro, pequenas e médias empresas ao crédito formal. A assinatura das primeiras 3 garantias assinala o arranque efetivo do Fundo de Garantia Mútua, um mecanismo desenhado para enfrentar um dos maiores bloqueios estruturais da economia moçambicana, o difícil acesso ao crédito pelas empresas de menor dimensão. Segundo a Ministra das Finanças, Carla Louveira, ao oferecer garantias complementares, o fundo abre caminho para que mais negócios possam aceder ao financiamento bancário, mesmo na ausência de colaterais tradicionais. Ao facilitar o acesso ao financiamento, o Fundo de Garantia Mutuária tornará visível uma nova geração de empreendedores moçambicanos que até hoje permanecia à margem do crédito formal, não por falta de mérito, mas por ausência de instrumentos adequados. O fundo conta com 40 milhões de dólares de investimento inicial e uma capitalização prevista de 300 milhões de dólares, resultantes do financiamento do Banco Mundial. A meta é beneficiar 15 mil micro, pequenas e médias empresas nos próximos 5 anos, com particular enfoque em setores produtivos prioritários como agricultura, piscicultura, turismo, habitação e comércio. A narrativa histórica do Fundo de Garantia Mútua é marcada pela sua gênese em 2022, no contexto do pacote de medidas de aceleração econômica, como respostas às fragilidades do sistema financeiro e à necessidade de instrumentos inovadores de apoio às empresas. A sua concepção contou com a participação ativa do setor privado através da CTA, que defendeu a diversificação de produtos financeiros e adaptação do modelo à realidade das empresas nacionais. Como todos sabem, as empresas, as pequenas, sobretudo as pequenas e médias empresas, enfrentam dificuldades de financiamento por falta de colaterais nas suas operações. Daí que
Este instrumento vem facilitar aquilo que é a vida dos nossos empresários, do ponto de vista de conseguirem competir usando as garantias mutuárias para as operações. Para o Presidente da República, Daniel Chapo, o ato realizado na FACIM é um marco da materialização de um projeto de muitos anos. Mais do que um simples instrumento financeiro, o Fundo de Garantia Mútua projeta-se como um mecanismo transformador capaz de redefinir a relação entre os bancos e as empresas, reduzir custos de financiamento, fomentar a criação de empregos e aumentar a produtividade. Contudo, os seus promotores reconhecem que o sucesso dependerá da capacidade de implementação eficaz, da adesão das instituições financeiras e do compromisso contínuo do governo e parceiros. A quando do lançamento desta iniciativa, não a sua materialização, como é o caso em referência neste momento, a quando do lançamento desta ideia, tivemos a oportunidade de entrevistar a diretora do Fundo de Garantia ou da Sociedade de Garantia de Moçambique, entidade gestora deste fundo, com quem passamos em revista uma série de aspectos associados à execuibilidade deste fundo, as suas abordagens e também todo um conjunto de mecanismos de sustentabilidade, pela pertinência deste assunto, pelo interesse também que o mesmo suscita para os potenciais beneficiários do fundo. Recuperamos esta entrevista e partilhamos consigo novamente agora. Em destaque, Fundo de Garantia Mutuária, uma promessa de transformação para as micro, pequenas e médias empresas em Moçambique, mas não uma panaceia para a problemática do acesso ao financiamento no país. Pois então, vamos lançar um olhar ao Fundo de Garantia Mutuária. Há de se recordar que este fundo foi lançado no contexto do pacote de estímulo à economia lançado pelo governo para acelerar a recuperação econômica do país, neste caso para permitir um melhor e maior acesso das pequenas e médias empresas ao crédito. A realidade, entretanto, avançada nesse contexto é de que a percentagem de empresas em Moçambique que têm acesso ao empréstimo bancário é de aproximadamente metade da média da África subsaariana. Apenas 10% de empresas moçambicanas têm acesso a um empréstimo bancário e 7% de acesso para as pequenas e médias empresas, 17% para as médias empresas e 18% para as grandes empresas. Este é o retrato geral de Beatriz Freitas, gestora do Fundo de Garantia Mutuária. Esta é a motivação fundamental da existência desta conta, deste Fundo de Garantia Mutuária. Depois do seu lançamento, em que estágio é que está este projeto e a que distâncias é que está da sua operacionalização de forma mais efetiva, mais prática, ou seja, as empresas a acederem ao Fundo de Garantia Mutuária. Há muita expectativa em relação a isso. Há muita expectativa. Obrigada pelo convite. Portanto, desde que o Governo pensou na criação do fundo, os passos que já se deram foi a criação do fundo, a criação do quadro legal para existir uma sociedade que gira o fundo, uma sociedade que vai ser uma sociedade financeira. E no estado que estamos agora, temos a conta do fundo aberta, portanto o fundo existe, está aberto, depois de ter sido publicado o decreto-lei, foi aberta a conta. Já passámos 2 milestones, portanto já tivemos 2 disbursements para o fundo. Temos um calendário a cumprir para que cheguem os 120 milhões de dólares ao fundo. E estamos no processo de licenciamento da sociedade gestora junto do Banco de Moçambique. É um processo que tem as suas particularidades, porque nós não podemos lançar a primeira garantia sem passar esta fase, e
e estamos a trabalhar em paralelo na divulgação do fundo, junto de algumas entidades, como é o IPME, que tem estado a trabalhar connosco. Temos tido várias reuniões para quando se lançar a primeira garantia, as pessoas já saberem o que é o fundo, o que é que o fundo vai fazer, como é que ele funciona, e também com algumas associações empresariais. Portanto, estamos a trabalhar em paralelo, de forma que quando a sociedade estiver criada, tiver licença, se possa lançar imediatamente a primeira garantia. Pois, tendo em conta esta realidade do mercado ao qual o fundo se destina, portanto, as micro, pequenas e médias empresas, se calhar mais as pequenas e médias empresas, conhecido todos os problemas à volta deste segmento, está otimista que este fundo de garantia mutuária vai realmente permitir maior acesso ao financiamento e em condições ainda mais vantajosas para as nossas PMEs? Eu já vi isto acontecer, já vi muitos sistemas de garantia a funcionar e a funcionar bem. Há um processo de aprendizagem, quer dos bancos, quer das empresas, que tem que ser trabalhado junto das entidades governamentais que estão espalhadas pelo país, trabalhado junto das associações empresariais, que também são muito importantes neste processo, e trabalhado com os bancos. Tem que haver uma divulgação grande junto das micro, pequenas e médias empresas, e isso faz com os parceiros que estão no campo. Por exemplo, a Beira, falar com duas associações empresariais e explicar o que é o fundo, mas isto é um trabalho que tem que fazer antes do lançamento da garantia, para depois, quando ela for lançada, já existir, já ser conhecida do meio. Isso é um trabalho muito importante que se tem que fazer, e ao longo do tempo as empresas vão tendo conhecimento deste mecanismo e vão se aproximando cada vez mais. Sabe que já houve experiências passadas de fundos de garantia. Qual é o particular deste fundo e de que forma é que ele se distingue das experiências anteriores que já passaram por Moçambique e eventualmente não tiveram o mesmo resultado? Eu acho que em Moçambique nunca houve nenhum fundo virado para as pequenas e médias empresas que fosse de garantia. Pelo aquilo que eu vi, há muitas experiências de crédito direto, Nunca vi, não tenho conhecimento que tivesse existido um mecanismo que juntasse tantos atores, bancos, empresários, governo. Este ecossistema, quando não há uma ligação direta, por exemplo, quando não é um fundo que empresta às empresas, e temos aqui vários intervenientes, faz com que existam várias camadas, quer de divulgação, quer de avaliação, e isso ajuda a que o fundo possa efetivamente marcar a diferença. Porque nós, gestores do fundo, vamos estar de olhos nos bancos, vamos estar de olhos nos empresários, os bancos têm os seus clientes e há muitos bancos em Moçambique, pelo menos que se vê pelos relatórios e pelo que eu tenho ido falando com alguns gestores bancários, que querem alargar a sua carteira de empresas. E isto é uma hipótese que eles têm de alargar a carteira de empresas, porque vai facilitar, principalmente em setores como a agricultura, vai facilitar muito a abertura da banca à entrada de clientes vindos da agricultura, que é um setor que tem muita dificuldade em prestar garantias. Qual é, estrategicamente, a proposta de valor deste fundo de garantia mutuária? A proposta de valor é aquela que está espelhada nos diplomas, é aumentar o número de empresas que têm acesso ao crédito e melhorar as condições que essas empresas têm no acesso ao crédito. É mais fácil melhorar a condição das empresas que já têm acesso ao crédito, que já são clientes de um banco.
O primeiro cliente é sempre mais difícil, mas é um trabalho que se faz, não é? É um trabalho que se vai fazendo. E este é um primeiro fundo e é um primeiro desembolso para este fundo. Podem existir mais parceiros de Moçambique que queiram aumentar o fundo ou criar outros fundos e pôr sob a nossa gestão, aumentando também o escopo e o montante que se pode ter. Como é que esta melhoria, em termos práticos, irá acontecer? Como é que será feita esta melhoria, quer no número, quer na qualidade, quer dizer, tornando o crédito ainda mais acessível? O crédito acessível, primeiro, para mim, o crédito acessível não é uma questão só de preço, é uma questão de preço e de maturidade. As empresas, as micro e pequenas e médias empresas geralmente têm dois problemas com o crédito, o preço e a maturidade dos empresas que temos. Há uma tendência muito grande para os bancos só fazerem empréstimos de muito curto prazo a micro e pequenas empresas. Isso não lhes permite fazer investimento. Portanto, nós estamos a apostar não só no preço, mas também na maturidade. Se tivermos que apostar primeiro na maturidade, ótimo, acho que já é uma mais-valia. E depois vamos ao preço. Pelo estudo que fez, mesmo a concluir, o que é que poderia apontar como fatores de sucesso e fatores de risco deste fundo em particular? O fator de sucesso é o aumento de micro e pequenas empresas que possam ter acesso ao crédito. O fator de risco é esta primeira fase de trabalho com os bancos e de convencê-los que isto é efetivamente um mecanismo que está difícil mobilizar os bancos? Não há uma predisposição? Onde é que reside aqui o desafio? Há uma predisposição. O desafio reside mesmo nesta fase que vamos entrar agora, na escolha dos bancos, porque há uma grande predisposição dos bancos em aderir e esta primeira garantia não parece que possa ser para todos os bancos. E depois vai haver uma fase de negociação das condições que também vai ser... Todos os bancos podem concorrer ou há critérios seletivos a priori já definidos? Em função de um conjunto de requisitos, quer de solidez financeira... Há solidez financeira, há questões que têm a ver com o ambiente e com o ESG, portanto com as normas ambientais e as normas sociais. Há questões de governance também que têm que ser cumpridas, mas pelo aquilo que eu vi, a maior parte dos bancos, pelo menos os bancos que têm capacidade para vir trabalhar connosco, que seguem as normas do Banco Central, ainda não vi nenhum que tivesse tido nenhum problema de governance, que é o que se põe aqui. Portanto, mesmo a fechar, conta a emitir a primeira garantia quando precisamos? Assim que tiver a sociedade. Acha que isso vai acontecer neste trimestre, neste semestre, ainda este ano? Não, de certeza que é este ano. De certeza que é este ano. Nós estávamos a apontar para o final de agosto, mas pronto, temos este trabalho com o Banco Central que é um bocadinho... complexo. Não é complexo, nós não... É mais moroso. Não é mais moroso, mas nós não controlamos o calendário. Pois. E vamos trabalhar a partir daí. Mas estamos a fazer o resto em paralelo, portanto, acho que quando tivermos a licença podemos emitir a garantia. Muito bem, muito obrigado, Beatriz Freitas, e vamos continuar a acompanhar e espero que nos alerte assim que a primeira garantia, que esta primeira experiência será certamente importante para sinalizar que realmente as coisas acontecem, funcionam e o que está prometido está efetivamente a ser cumprido. Obrigada. Obrigado. Fazemos agora a nossa habitual pausa nesta altura, retomamos logo a seguir. Em Passo da Mozal, CTA vê oportunidade. Exige transformação estrutural do projeto
para garantir o futuro da indústria. Prosseguimos com o nosso apontamento informativo. Escalamos agora o tema confrangedor na atualidade econômica nacional, este diferendo que opõe as autoridades moçambicanas e o megaprojeto da Mosal. Estão em causa novas condições, sobretudo no que diz respeito às questões da tarifa de eletricidade necessárias para manter esta unidade industrial em operação. Mais recentemente, a CTA veio a terreiro a indicar que repudia redondamente o posicionamento da Mosal, que anunciou suspensão das suas atividades a partir de 2026, caso não chegue a um acordo que considere vantajoso para si junto da sua contraparte moçambicana. A CTA veio contestar, repudiar este posicionamento que considerou mesmo de inadmissível e constrangedora para a atratividade do investimento direto estrangeiro em Moçambique. A crise energética que envolve a Mosal, a hidrelétrica Cahora Bassa e a ESCOM ameaça a continuidade do maior projeto industrial em Moçambique, expondo fragilidades estruturais da economia. A CTA considera a postura da empresa inadmissível e defende que este seja o momento de transformar a fundição de exportadora de matéria-prima em motor de valor, inovação e progresso industrial em solo moçambicano. O anúncio feito pela South 32, acionista maioritária da Mosal, de que a fundição poderá encerrar em março de 2026, caso não se encontre uma solução viável para o fornecimento de energia, lançou fortes preocupações no meio econômico nacional. O braço de ferro em torno da tarifa, com a Mosal a propor $48 por megawatt-hora contra $64 por megawatt-hora exigidos pela HCB e aumentos anunciados pela ESCOM, podem elevar os custos até $91 o megawatt-hora. Ameaça colocar a fábrica assim em regime de care and maintenance, com uma redução drástica da produção. As consequências já se fazem sentir. A empresa rescindiu contratos com cerca de 20 fornecedores moçambicanos, afetando diretamente 1.000 postos de trabalho. No total, a Mosal sustenta mais de 4.000 empregos diretos e 33.000 indiretos, representando ainda 30% das exportações nacionais e receitas anuais superiores a 1,1 mil milhões de dólares. Para a CTA, a situação é inadmissível e fragiliza a confiança dos investidores. O presidente da Confederação, Álvaro Massing, sublinha que este não deve ser o fim da Mosal, mas sim o início de uma nova fase, mais inclusiva, mais transformadora e verdadeiramente moçambicana. Esta crise pode e deve marcar um ponto de viragem. Não é momento de abandonar a Mosal, é momento de a transformar de uma exportadora de matéria-prima para uma geradora de valor, inovação, emprego e progresso industrial em solo moçambicano. Perante este cenário, a CTA considera inadmissível que uma empresa que tanto beneficiou do ambiente fiscal, institucional e econômico nacional adote uma postura que desestabiliza o tecido empresarial moçambicano e fragiliza a confiança dos investidores. Este não deve ser o fim da Mosal, pelo contrário, deve marcar o início de uma nova fase, mais inclusiva, mais transformadora e verdadeiramente moçambicana. Entre as contrapartidas defendidas pelo setor privado para quaisquer concessões na tarifa de energia, destacam-se duas condições consideradas estruturantes: que 40% da produção da Mosal seja destinada à transformação local do alumínio em produtos semifaturados e acabados e que a empresa aumente substancialmente o número de fornecedores nacionais na sua cadeia de valor, integrando efetivamente as pequenas e médias empresas. A CTA denuncia ainda que, mesmo antes desta crise, já havia denúncias recorrentes de preterição de fornecedores moçambicanos em favor de empresas sul-africanas, uma prática que pouco ou nada mudou e que, segundo a Confederação, revela uma preocupante falta de visão estratégica sobre o papel da Mosal no processo de industrialização do país. A CTA insta o governo a negociar com firmeza, mas com abertura ao diálogo, garantindo que as decisões sobre o futuro da Mosal salvaguardem interesses estratégicos nacionais
e assegurem maior integração local. Apelamos a Salto 32 que reveja com urgência a sua postura e reintegre as empresas moçambicanas afetadas e retome as operações com responsabilidade social, respeito pelos compromissos assumidos e alinhamentos com os objetivos de desenvolvimento nacional. Apelamos igualmente ao governo de Moçambique, para que atue com firmeza, mas com abertura ao diálogo, protegendo os interesses estratégicos do país e garantindo que a Mosal mantenha o seu papel como um ativo econômico nacional, mas agora com maior integração local. A fundição, inaugurada com um investimento inicial de 2 mil milhões de dólares, foi durante décadas um ícone do investimento estrangeiro em Moçambique, impulsionando infraestruturas, competências técnicas e crescimento econômico. Hoje, a crise que atravessa pode transformar-se num ponto de viragem, de ameaça à continuidade industrial para a oportunidade de redefinir o papel da Mosal como motor de desenvolvimento humano e econômico de Moçambique. A Associação Industrial de Moçambique é a associação setorialmente mais exposta a esta crise que se vive na Mosal. Juntou-se ao coro das entidades que vêm apelar a um entendimento mutuamente vantajoso entre a Mosal e as autoridades moçambicanas, assegurando uma continuidade sustentável e viável das operações da Mosal em Moçambique. A IMO, que é a voz representativa do setor manufatureiro em Moçambique, avançou com dados alarmantes relativamente àquilo que seria o impacto socioeconômico de uma paralisação definitiva da Mosal, das atividades da Mosal em Moçambique. Segundo a própria IMO, seriam perdidos qualquer coisa como mais de 35 mil empregos, entre outras consequências no que diz respeito ao encerramento de unidades industriais de pequena e média dimensão, sobretudo aquelas cujas atividades estão bastante concentradas no parque industrial de Beleluana. Assim, a IMO alertou que a incerteza em torno da Mosal, maior unidade industrial do país, representa uma ameaça grave à industrialização do país, colocando, conforme avançou este dado, de cerca de 35 mil empregos que podem ser perdidos. A organização reiterou que defende que este é o momento para uma renegociação equilibrada e faseada que assegure não só a continuidade da operação, mas também uma continuidade que não comprometa os interesses estratégicos de Moçambique. O impasse em torno do fornecimento de energia à Mosal, maior fundição de alumínio e responsável por cerca de 30% das exportações nacionais, tem gerado crescente apreensão no seio do setor privado. Para a IMO, uma eventual paralisação da empresa teria efeitos devastadores sobre o emprego, o tecido produtivo e a estabilidade macroeconômica do país. O presidente da Associação Industrial de Moçambique, Paulo Chibanga, sublinhou que o encerramento da fundição representaria um retrocesso para a industrialização e para o esforço de diversificação econômica de Moçambique. Vai ser uma medida muito drástica a acontecer. Não só vamos ter um fluxo muito elevado de desemprego, mas ao mesmo tempo não vamos poder ter um contributo que é aquilo que a indústria extrativa ou a indústria que traz a Mosal pode dar para o país. Portanto, retrocedemos um bocado, por isso defendemos esta manutenção e que haja um diálogo saudável. No final do dia, tudo o que nós queremos é que os 35 mil empregos diretos e indiretos continuem para os moçambicanos e pensemos também, como bem sabemos, há mais de 20 anos, a Mosal é um dos maiores exportadores de alumínio, portanto tem um contributo muito forte para o PIB moçambicano e é uma indústria que não deve sair de Moçambique. A associação recorda que 20 fornecedores nacionais já viram contratos rescindidos, afetando cerca de 1.000 trabalhadores. A escala do problema poderá, no entanto, ser muito maior,
35 mil postos de trabalho diretos e indiretos estão ligados à operação da Mosal, que gera anualmente mais de 1,1 mil milhões de dólares em exportações de alumínio. Face a este cenário, a IMO defende um processo de renegociação faseada, com início na revisão gradual das isenções fiscais concedidas no passado, de modo a aumentar a arrecadação do Estado sem inviabilizar a viabilidade da fundição. A associação propõe igualmente uma maior proteção da rede de fornecedores nacionais que dependem diretamente da Mosal para manter atividade e empregos. Para os industriais, este não deve ser um momento de ruptura, mas sim de diálogo saudável entre governo, Mosal, HCB e ESCOM, que permite encontrar soluções sustentáveis. Achamos e gostaríamos de motivar que haja realmente uma manutenção deste contrato com a Mosal, claramente olhando numa perspectiva que seja, vamos lá dizer, válida para ambos, não é? Não pode ser de forma muito coerciva, muito agressiva, mas achamos que existe espaço aqui para um meio termo e para que todos cheguemos a bom porto, tanto para a Mosal, para a indústria moçambicana, acreditando sempre que chegaremos a bom porto. A IMO lembra que o alumínio é o principal produto de exportação do país, com receitas de 1,27 mil milhões de dólares em 2023 e que qualquer interrupção da produção afetará não apenas a balança de pagamentos, mas também o tesouro e setores como a logística, a manutenção industrial e a prestação de serviços. Com uma produção atual de 314 mil toneladas anuais e previsão de atingir 355 mil toneladas em 2025, a Mosal continua a ser vista como pilar da industrialização e da geração de divisas. A sua saída ou redução drástica da atividade seria, nas palavras da IMO, um golpe profundo na confiança e no futuro da indústria moçambicana. Relatório de Desenvolvimento Humano 2025 expõe desafios econômicos e estruturais de Moçambique. Na última semana foi também a oportunidade de Moçambique ficar a conhecer a sua realidade no Índice de Desenvolvimento Humano. Foi apresentado o relatório de Desenvolvimento Humano 2025, produzido pela PNUD, que colocou o nosso país numa situação particularmente difícil, são 182, num conjunto de pouco mais de 190 países, o que mostra que Moçambique enfrenta ainda desafios substanciais no que diz respeito às melhorias das condições socioeconômicas. Na ocasião, o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, e também outros intervenientes no evento corroboraram numa mesma constatação a de que Moçambique está efetivamente a enfrentar uma encruzilhada econômica crítica. Segundo o ministro, particularmente, embora se registrem avanços na educação, saúde, digitalização da economia, a permanência do país no grupo de baixo rendimento humano ou de baixo desenvolvimento humano revela que o crescimento econômico ainda não se traduz em inclusão social, nem mesmo em transformação estrutural. O relatório de Desenvolvimento Humano 2025, intitulado Uma Questão de Escolha, Pessoas e Possibilidades na Era da Inteligência Artificial, coloca Moçambique na posição 182 entre 193 países, com um índice de desenvolvimento humano de 0,493, ligeiramente acima dos 0,461 de 2022. Apesar desta evolução, o país continua classificado entre os de baixo desenvolvimento humano, enfrentando dificuldades e desigualdades persistentes e uma elevada taxa de pobreza. Segundo o documento, 68,2% da população vive abaixo da linha da pobreza, uma tendência agravada pela combinação de choques externos, vulnerabilidades climáticas e fraca diversificação econômica. Para além da pobreza, cerca de 5,5 milhões de crianças moçambicanas sofrem de desnutrição crônica e quase 1 milhão enfrentam
desnutrição aguda, fatores que comprometem não apenas a qualidade de vida imediata, mas também a formação do capital humano que sustenta o futuro do país. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Vallah, destacou que Moçambique deve transformar os seus recursos em motores de crescimento econômico inclusivo, através da industrialização, modernização da agricultura, criação de cadeias de valor estratégicas e investimento em infraestruturas resilientes. Ainda a nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento, no horizonte de 20 anos, 2025-2044, projeta uma elevação do Índice de Desenvolvimento Humano de 0,46 para 0,74 até 2044, sinalizando um compromisso de longo prazo com a dignidade, a equidade e a inclusão, sublinhando que o caminho já começou, mas o jogo será disputado no longo prazo e o percurso é ainda sinuoso. A taxa de analfabetismo deverá reduzir dos atuais 38% para 33,9% em 2029 e para cerca de 19% até 2044. O acesso a serviços e cuidados de saúde deverá aumentar de 67,1% para 73% em 2029 e para 78,5% em 2044. De igual modo, a atenção à criança, ao jovem e à rapariga constitui uma prioridade do governo. Neste âmbito, pretende-se reduzir a desnutrição crônica infantil dos atuais 37% para 30% em 2029 e para menos de 19% em 2044. Um dos pontos críticos levantados é a questão do desemprego juvenil. Com uma taxa nacional de 18,4%, o governo projeta reduzi-la para 14,7% em 2029, através de programas de formação técnico-profissional, empreendedorismo jovem e promoção do autoemprego. Outro obstáculo estrutural é a fraca capacidade de geração de rendimento. O PIB per capita, atualmente em torno dos 662 dólares, deverá alcançar 951,7 dólares em 2029 e superar os 2.100 dólares em 2044. Meta que posicionaria Moçambique como economia de rendimento médio. Contudo, estas projeções exigem uma profunda transformação estrutural que vá além da dependência dos recursos naturais e assegure uma base produtiva mais diversificada. O PIB per capita deverá evoluir dos atuais 662 dólares americanos para 951,7 dólares em 2029 e para mais de 2.100 dólares em 2044, aspirando assim a atingir a fasquia de uma economia de renda média. A taxa de desemprego, atualmente em torno de 18,4%, deverá cair para 14,7% em 2029. O governo está a promover programas de inclusão produtiva, formação técnico-profissional e empreendedorismo jovem, com vista a melhorar a empregabilidade e a criar oportunidades de rendimento sustentável para os mais de 24,2 milhões de moçambicanos com menos de 35 anos de idade, num horizonte total de cerca de 34 milhões de habitantes. Assim, a mensagem que emana do Relatório de Desenvolvimento Humano 2025 é inequívoca. Moçambique precisa crescer mais e melhor, garantindo que o progresso econômico se traduza em empregos dignos, inclusão social e maior resiliência estrutural. Sem estas mudanças, o país corre o risco de permanecer refém de um crescimento desigual e insuficiente para alterar a sua posição no Índice Global de Desenvolvimento Humano. M-Pesa e Vivo Energy unem forças para transformar pagamentos de combustíveis e acelerar a digitalização da economia. Olhamos para outras dinâmicas empresariais, parcerias vêm sendo estabelecidas entre unidades de negócios no país. A mais recente e com algum destaque é aquela que envolve o grupo Vivo Energy e a Vodafone M-Pesa, que rubricaram um memorando de entendimento que, em última instância, vai facilitar o pagamento de combustíveis
através de telemóvel. Trata-se de uma parceria ou de um memorando de entendimento que, segundo os signatários, marca um passo decisivo na digitalização dos serviços financeiros e alargamento da inclusão econômica e social em Moçambique. A iniciativa vai permitir, conforme referimos, que os automobilistas paguem combustíveis através do telemóvel, num movimento que promete reduzir a circulação de numerário, aumentar a segurança e impulsionar a modernização dos serviços financeiros. As plataformas de pagamento digital estão a reconfigurar o sistema financeiro moçambicano. O M-Pesa, serviço da Vodacom, conta hoje com mais de 11 milhões de utilizadores, 6 milhões dos quais ativos mensalmente, apoiados por uma rede de 120 mil agentes. Só em 2024, o número de contas de moeda eletrónica cresceu 18,5%, atingindo 19,87 milhões. Este dinamismo contrasta com o crescimento mais modesto do sistema bancário tradicional, que atingiu 6,22 milhões de contas, revelando protagonismo crescente das carteiras móveis. Com a parceria agora firmada, os postos de abastecimento da Vivo Energy passam a funcionar não apenas como pontos de venda de combustíveis, mas também como centro de serviços digitais. É uma parceria para nós muito importante porque nós estamos a estender mais serviços através da rede de distribuição e através da rede de postos de combustível da Engie. Objetivamente, aquilo que nós vamos trazer é a possibilidade de transformar estes postos de combustível em centros onde as pessoas podem fazer levantamentos ou depósitos de dinheiro, podem fazer os seus pagamentos, podem pagar o seu combustível de forma muito mais cómoda através das nossas soluções de comerciante, como o Paga Fácil, e podem também adquirir todo o tipo de produtos que a Vodacom tem disponível, que vão também estar disponibilizados nesses postos de combustível. Mas, acima de tudo, esta parceria também olha para o futuro na busca de soluções que possam ter um impacto positivo em todos os moçambicanos e, sobretudo, em conseguir garantir que eles têm economias, que eles têm mais facilidade de acesso a combustíveis e que em todo e qualquer momento qualquer um pode ter o combustível que necessita para poder ter o seu transporte a funcionar. Na perspectiva da Vivo Energy, a colaboração é uma resposta às novas exigências do mercado. Temos aqui muitas transações em cash, temos muitas transações em POS, mas o M-Pesa tem uma abrangência diferente, tem um impacto enorme e acho que a expectativa inicial é encurtar este espaço, ok? E ser uma relação win-win tanto com o M-Pesa como para a Vivo Energy e empoleirarmos nesta primeira iniciativa para fazermos outras coisas mais diferentes, engraçadas e impactantes aqui a nível da economia. Eu acho que vai ser um desafio, mas um desafio bom, ok? A gente sair um bocadinho da caixa e fazer um bocado diferente, ok? Tanto em parceria com a M-Pesa como para nós, okay? Pensar um bocadinho mais no passageiro, isto é, no motorista, no cidadão moçambicano e tentar encurtar sempre, se fazer isto o mais conveniente possível. O impacto econômico é direto, com mais de 351 mil agentes de moeda eletrónica ativos até março de 2025. A rede cobre todos os distritos do país, levando serviços financeiros às zonas rurais e menos bancarizadas. Ao integrar esta capilaridade com a rede de postos de combustíveis da Vivo Energy, a parceria reforça a convergência entre mobilidade, energia e finanças digitais, setores estratégicos para o crescimento inclusivo. E nós, com a nossa base de clientes crescente, com a nossa capilaridade nacional, pois estamos presentes em todos os distritos no país, nós estamos convictos que vamos conseguir fazer chegar estes serviços aos moçambicanos. A juntar a isso, nós queremos trazer outras empresas connosco, outros serviços connosco e trazer facilidades, trazer simplicidade, trazer até economias para os moçambicanos destes serviços que estas empresas trazem. Porque se nós conseguimos chegar a todos, se nós conseguimos trazer estes instrumentos financeiros a todos, também gostaríamos de convidar estas entidades, porque sabemos que todos precisamos de combustível, todos precisamos de muitas outras necessidades que temos. Nós queremos ajudar estas entidades a conseguirem também chegar a todos os moçambicanos connosco. Além de responder à procura por uma maior conveniência e segurança, a iniciativa abre espaço para novas sinergias empresariais, como o pagamento digital de serviços adicionais,
seguros, microcréditos ou até faturas de utilidade pública nos postos de combustíveis. Standard Bank celebra 130 anos entre o legado histórico e os novos desafios econômicos de Moçambique. A última semana, nas atividades do setor financeiro, ficou marcado também pelo culminar das celebrações dos 130 anos do Standard Bank. Tratou-se de um evento organizado por esta instituição de crédito, na qual reuniu seus parceiros, empresários, sociedade civil, para fazer aquilo que considerou de muito mais do que um balanço, mas sim uma oportunidade para fomentar um debate sobre o futuro do sistema financeiro em Moçambique, com presenças notórias do regulador, o Banco de Moçambique, que na ocasião também defendeu que o banco deve intensificar o seu contributo para a transformação econômica de Moçambique, que o país pretende alcançar até 2044, impulsionada pela implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Com uma trajetória iniciada em 1895, o Standard Bank foi parte integrante de momentos cruciais da história econômica de Moçambique, participando no financiamento de infraestruturas estruturantes como a Estrada Nacional número 4, o Porto de Maputo e o Corredor de Nacala. Hoje, reafirmamos o nosso compromisso em continuar a trilhar este caminho, reforçando os laços de cooperação entre o Estado e as instituições financeiras para promover o futuro próspero para todos nós. Ao longo dos 130 anos de presença no país, o Standard Bank tem apoiado iniciativas que vão para além do âmbito bancário. No campo ambiental, destacamos o plantio de mais de 30 mil árvores em diversas cidades deste país. Promovemos a preservação da natureza e a consciencialização das comunidades sobre a proteção ambiental. Na ocasião, o Banco de Moçambique destacou o Standard Bank como ator de confiança no sistema financeiro, reforçando a necessidade de alinhar a sua atuação com as metas nacionais. A experiência acumulada ao longo de mais de um século de presença coloca o Standard Bank como um ator relevante do setor, cuja atuação deve continuar a alinhar-se com as exigências regulatórias e com os objetivos de estabilidade e desenvolvimento econômico do país. Permitam-me terminar esta intervenção desejando ao Standard Bank contínuos sucessos e conquistas na prossecução da sua atividade, reiterando que o Banco de Moçambique valoriza e promove a contribuição de todas as instituições financeiras para a construção de um sistema financeiro cada vez mais robusto, moderno e inclusivo, capaz de servir a todos os moçambicanos e de sustentar o desenvolvimento econômico nacional e inclusivo. O discurso mais incisivo partiu do ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, que apontou para os novos desafios estruturais da economia moçambicana. O nosso programa de governação define como prioridade nacional a aceleração do crescimento econômico inclusivo e sustentável, com foco na diversificação produtiva, na criação de mais empregos, na modernização de infraestruturas e na gestão racional dos recursos naturais, em benefício de Moçambique e dos moçambicanos. Para que estas metas se tornem realidade, o sistema financeiro nacional precisa de estar à altura dos desafios. E o Standard Bank tem demonstrado que está a querer e procura querer estar ainda mais no futuro. O Standard Bank pode e deve ser um dos motores da transformação econômica e social que o programa quinquenal do governo propõe. Mas o nosso horizonte vai além dos próximos 5 anos. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, com uma visão de longo prazo, propõe uma transformação estrutural da economia moçambicana assente na industrialização,
na valorização dos recursos naturais, na capacitação do capital humano e na criação de zonas econômicas especiais e parques industriais. Esta estratégia exige uma mobilização coordenada de todos os setores e atores, o setor público, o privado e a sociedade civil, e coloca o sistema financeiro no centro da sua operacionalização. Precisamos também de uma mudança de mentalidade que reconheça o valor da economia informal, que promova a confiança entre instituições financeiras e comunidades, que incentive a inovação social como motor da inclusão e que se expanda e massifique o uso do mercado de capitais. O peso da economia informal foi também destacado como um entrave ao progresso. O Standard Bank entra assim no seu 131º ano com um legado sólido, mas igualmente com a responsabilidade de se posicionar na linha de frente dos novos desafios econômicos, promover o acesso ao crédito para as PMEs, apoiar cadeias de valor estratégicas, financiar a industrialização e reforçar a resiliência do sistema financeiro perante choques internos e externos. Este é o Semanário Econômico. E já está, cumprimos mais uma edição do Semanário Econômico. Foi um prazer tê-lo feito particularmente para si, que nos acompanhou até esta hora, e o convite então fica aqui endereçado para um próximo encontro dentro de uma semana, sensivelmente aqui na STV Notícias, quando forem 22 horas de próxima quinta-feira. Até lá, tenha uma semana bastante produtiva. Boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.